Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, canal Teologia A2. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso quadro, o quadro Conhecendo a Verdade. Esse quadro ele tem por intuito fazer uma interpretação correta, fazer uma boa exegese de alguns textos que costumeiramente são mal interpretados no meio cristão evangélico ou texto que geralmente são um pouco mais difíceis a sua interpretação. Então, em nosso intuito nesse quadro é analisar alguns textos, fazer uma boa exegese com todas as regras de hermenêutica. Se possível, a gente vai consultar até os originais para que a gente possa fazer a interpretação correta destes textos. E hoje nós vamos falar sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Mas antes de nós fazermos a análise do texto, eu quero pedir aquelas coisinhas tradicionais para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho aí para receber as notificações. Quando você ativa o sininho, o YouTube ele indica para você o vídeo, ele avisa você que nós acabamos de soltar algum vídeo novo. Então você é sempre notificado para poder sempre saber quando nós estamos lançando vídeos novos. Então ativa o sininho aí para receber as notificações. Nós precisamos também que você curta, que você deixe seu like aí no vídeo e que você comente, que você interaja com a gente para você gerar engajamento no vídeo. Quando você gera engajamento no vídeo, automaticamente o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele recomenda o vídeo para mais pessoas. E o intuito do nosso canal aqui é levar uma boa teologia, uma boa interpretação da palavra de Deus, a boa mensagem do evangelho para o maior número de pessoas possíveis. Então eu peço para você interagir com a gente aí, curtindo e comentando, e para você também nos seguir nas demais redes sociais. Nós também estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, @teologia2. É só você digitar lá e você vai encontrar os nossos canais, e lá você tem todas as informações, os links, os direcionamentos, os avisos de quando a gente solta algum vídeo novo. Lá você tem todas as informações para encontrar o nosso conteúdo e ser abençoados por ele. Então, antes de nós fazermos uma boa análise do texto, nós precisamos ler o texto e tentar já compreender numa primeira leitura, e depois nós vamos fazendo uma exegese ponto a ponto para a gente entender qual era a intenção de Paulo ao escrever exatamente esse texto. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 4. O texto diz assim: Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Bom, nós lemos do versículo 4 ao versículo 16, então nós vamos tentar aqui ponto a ponto entender qual era a intenção de Paulo nesse texto. No versículo 4, ele fala que todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ele desonra a sua própria cabeça. E no versículo 5, ele vai dizer que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Para nós compreendermos então esses dois versículos do homem com a cabeça descoberta e a mulher com a cabeça coberta, nós precisamos entender qual é o contexto histórico dessa carta e qual é o contexto cultural daquela igreja a qual Paulo estava escrevendo. De fato, naquele tempo, era comum em várias culturas as mulheres utilizarem o véu como sinal de respeito ao seu marido, ou seja, as outras pessoas não poderiam ver os seus cabelos a não ser o seu próprio marido,
Tanto é que em muitas culturas, ainda nos dias de hoje, em muitas culturas contemporâneas, as mulheres ainda utilizam véu. E ela mostrar o cabelo é um sinal de desonra para o marido, uma vez que ela só pode se apresentar seu véu nas núpcias, no casamento e para o seu marido. E o texto aqui, apesar de não estar falando diretamente, né, ele fala da mulher em si, mas o texto leva esse peso, carrega esse peso, a mensagem carrega o peso de Paulo estar falando de mulheres casadas, uma vez que ele está falando do homem, uma vez que ele está falando da mulher, uma vez que ele está falando de honra e desonra para os seus cabeças, que nós vamos explicar mais à frente, ele está falando aqui para mulheres casadas e também para homens casados. E essa igreja, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, eles tinham muitos problemas, muitas dificuldades, era uma igreja que estava faccionada, era uma igreja que tinha problemas dessa natureza de desonra entre marido e mulher, era uma igreja que tinha problemas em relação aos dons espirituais, que estavam utilizando os dons de forma errada, havia uma bagunça geral naquela igreja. E aí Paulo escreveu 4 cartas para corrigir os problemas dessas igrejas. Aqui 2 hoje nós não temos mais acesso a elas, elas se perderam ao longo do tempo e nós não temos acesso. Ele escreveu 4 cartas. A primeira carta e a terceira carta se perderam. Então hoje nós temos a segunda carta e a quarta carta, a qual nós chamamos de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas na cronologia dos escritos de Paulo seria a segunda carta e a quarta carta. Para você ter uma ideia da bagunça que estava naquela igreja, Paulo teve que escrever 4 cartas para ela. Foi a igreja a qual mais Paulo escreveu. Voltando aqui o texto, então, Paulo está tratando de uma questão cultural. A questão do véu e a questão do homem cobrir a cabeça ou não, e a mulher cobrir a cabeça ou não, era uma questão cultural daquele povo, daquelas pessoas, daquela igreja. Então foi a partir desse texto que algumas religiões que nós consideramos como seita, como o caso da Congregação Cristã no Brasil, eles tiraram essa doutrina que as mulheres devem participar do culto com a cabeça coberta com o véu. Tanto é, se você já pôde participar ou se você já viu imagens, você vai ver que na Congregação Cristã do Brasil, os homens e as mulheres eles são sentados separados e as mulheres utilizam o véu na cabeça. Foi daí também que muitas igrejas, principalmente após o período pentecostal, surgiram o costume das mulheres não cortarem o cabelo ou utilizarem o coque. Ou os dois, né? Muitas não cortam o cabelo e utilizam o coque, porque esse texto faz algumas referências ao Antigo Testamento. E por causa dessas pequenas referências que é feito ao Antigo Testamento, a igreja, muitas igrejas criaram essa doutrina de as mulheres não poderem cortar o cabelo, não poderem tosquiar, ou seja, elas não podem depilar o seu corpo e elas têm que estar com a cabeça, com o cabelo sempre amarrado, pois eles entendem que é uma desonra à mulher se apresentar a outras pessoas com o cabelo solto. Todas essas doutrinas foram baseadas nesse texto. Mas por mais que surgiram muitas interpretações desse texto, e esse texto de fato parece ser difícil, talvez ele seja mais simples do que pareça, porque a resposta para isso tudo pode estar lá no começo do texto, onde nós ainda não lemos e eu gostaria de ler com você. Nos versículos 1, 2 e 3, talvez a gente tenha a resposta para tudo que veio posteriormente, nós já lemos e já comentamos. Do versículos 1 a 3, o texto diz assim: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. A chave, então, para nós entendermos esse texto está aqui, onde Paulo, antes dele começar a fazer um arrazoado sobre esse assunto de cobrir a cabeça ou não, do tosquiar-se ou não, do cortar o cabelo ou não, ele aplica um princípio bíblico que foi aplicado desde lá do Gênesis, desde a queda do homem, quando Deus, sendo o cabeça do homem e da mulher, agora ele coloca o homem sendo cabeça sobre a mulher. Então, Paulo aqui ele está fazendo um arrazoado com base em um princípio bíblico que foi estabelecido desde lá do Gênesis. Então, o segredo para entendermos esse texto é o princípio que está lá no versículo 3. Deus é o cabeça do homem
e o homem é o cabeça da mulher. Se nós entendermos esse princípio, nós entendemos todo o restante do texto. Por quê? Paulo, em nenhum momento, ele está estabelecendo que uma questão cultural agora virasse doutrina, mas sim o que Paulo estava estabelecendo nesse texto é que aquele elemento cultural estava fazendo com que eles quebrassem esse princípio. Uma vez que Deus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, quando eles não aplicavam aquele elemento cultural que era referente a uma cultura, uma tradição antiga que eles tinham, quando eles deixavam de aplicar aquele elemento cultural, de o homem não utilizar nada na sua cabeça e da mulher fazer orações e profetizar com a cabeça coberta, eles estavam desonrando. O homem estava desonrando a Deus, que é o seu cabeça, e a mulher estava desonrando o seu marido, que é o seu cabeça. Então Paulo, em nenhum momento, ele está dizendo para nós que as mulheres não podem cortar o cabelo. Ele não está dizendo que os homens não podem, talvez, usar algum tipo de chapéu ou boné no culto, ainda que culturalmente no Brasil não é comum nas igrejas os homens utilizarem alguma coisa na cabeça, mas Paulo não está estabelecendo questões culturais agora, transformando isso em doutrina para todos, mas sim Paulo está estabelecendo o princípio bíblico. Por isso que no verso 10 ele vai dizer, talvez também um dos textos um pouco mais complicados dessa passagem, que ele fala dos anjos, ele diz o seguinte: portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Que Paulo está arrazoando sobre o princípio de você desonrar a autoridade. Quando ele cita os anjos, ele está trazendo o elemento do quê? O elemento de Satanás. Porque Satanás desonrou a autoridade de Deus no céu, por isso ele foi expulso. E quando a mulher não utiliza o véu, que era um elemento cultural daquela época, ele estava desonrando o seu marido. Por isso que o texto fala que ela deve usar um elemento de autoridade sobre a sua cabeça. Então, meus irmãos, Paulo não está dizendo aqui que o homem não pode usar algum tipo de chapéu ou boné ou qualquer coisa sobre a sua cabeça no momento do culto. Também não está estabelecendo aqui que as mulheres não podem cortar o seu cabelo, não podem se depilar, devem estar sempre com o cabelo amarrado. Paulo não está estabelecendo nada disso. Paulo está estabelecendo o princípio da honra, onde a mulher deve honrar o seu marido deve honrar a Deus, porque Deus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E existe uma lição importante nesse texto, porque Paulo está aqui aplicando um elemento cultural para que o princípio que Deus estabeleceu fosse preservado, e nos nossos dias isso também deve ser levado em consideração. Apesar de nós não termos a cultura de utilizarmos véu ou chapéu ou boné no culto ou o que seja, nós temos alguns elementos culturais. Por exemplo, nós utilizamos aliança como símbolo do nosso casamento. A aliança é o objeto que simboliza aquele compromisso, aquela aliança que você está fazendo com a pessoa em matrimônio. E em muitos casos, na nossa cultura ocidental, o marido não usar a aliança ou a mulher não usar a aliança pode ser um sinal de desonra para o marido ou pode ser um sinal de desonra para a mulher. E você pode estar cometendo o mesmo pecado que os irmãos de Corinto estavam praticando, pois a questão não é o elemento em si, mas sim aquilo que ele simboliza. Ou seja, se nós temos elementos na nossa cultura que devem ser praticados para que os princípios de Deus não sejam quebrados, nós devemos sim praticar esses elementos culturais. Então eu dei o exemplo da aliança, que é um elemento comum e fácil de nós identificarmos. Se a sua esposa fica ofendida ou seu marido fica ofendido que você não utiliza a aliança, você pode estar cometendo o mesmo pecado que aqueles irmãos ou aquelas irmãs lá em Corinto estavam praticando. Pois a questão não é a aliança em si, mas sim o princípio bíblico que está sendo quebrado, da honra e da desonra entre homem e mulher, entre a mulher e Deus e entre homem e Deus. Espero que esse texto tenha ficado claro para você, que você possa ler ele com mais calma, com mais atenção agora. Leia ele pensando nesse princípio que está lá no versículo 3, e aí eu creio que vai ficar mais fácil para você ler e compreender esse texto. Então, com isso, eu peço para você interagir com a gente. Diz aí o que você está achando disso tudo. Diz aí o que você acha dessa interpretação. Você acha que nós estamos interpretando certo? Nós estamos interpretando corretamente?
Interaja com a gente aí, deixe nos comentários o que você acha disso tudo, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo para que o YouTube possa enviar esse vídeo para mais pessoas. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, @teologia2. Se inscreva no nosso canal. Eu sei, estou vendo que tem bastante pessoas que estão assistindo o vídeo, mas não estão se inscrevendo. Se inscreva, faça parte e ative o sininho, que aí você vai sempre ser notificado quando a gente soltar algum vídeo novo. E interaja com a gente para a gente saber se o nosso conteúdo está agradando ou não, se a gente está indo para o caminho certo ou não, aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando. A gente pede para você interagir com a gente aí nos comentários e você também deixando o seu like aí para nos ajudar, para a gente poder espalhar esse vídeo para mais pessoas. Ok? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.